Reunião plenária de número 946. Tivemos ontem assuntos regimentais, hoje de manhã julgamento de processos éticos e damos continuidade neste momento. Temos já como primeiro assunto de pauta, assim que fizermos a chamada, a aprovação da ata. Então, Grace, por gentileza, chamada e conferência do quórum. Boa tarde a todos. Ana Carolina Sakachico. Boa tarde, presente. Fábio Queiroz. Boa tarde, presente. Fernanda Dantas. Gladys Marques. Graziela Guidolin. Boa tarde, presente. Karen Galina. Presente. Miriam Fiorentin. Presente, boa tarde a todos. Thaís Cabral. Boa tarde, presente. Eduardo Valério. Presente. Valquíris Godoy. Boa tarde, presente. Eu, Grace Eubank, presente. Temos quórum, presidente. Obrigado, Grace. Então, nós temos aí a aprovação da ata. Todos os conselheiros tiveram a oportunidade de lê-la. Então, sim, colocaremos em votação. Como não há conselheiros participando de forma... Opa, chegou uma, Fernanda Dantas. Então, vamos fazer nominal. Boa tarde, Fernanda. Registrando aqui a sua presença. Boa tarde. Iniciando, então, a votação. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Fábio Queiroz. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Gladys não entrou ainda. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Aprovado por unanimidade. Presidente, registrando a presença do nosso conselheiro federal, Luiz Gustavo Pires. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, obrigado. Bem, então, dando continuidade, tive o privilégio de participar da abertura da semana acadêmica na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e lá eu pude conhecer algumas das pessoas que nos presenteiam hoje com sua visita e apresentação sobre um aplicativo voltado para fitoterápicos. E eu, como boa parte aqui dos conselheiros, atuo em farmácia comunitária, e realmente eu conheci um pouco do aplicativo e vi a importância disso para nós lá no balcão da farmácia. E aí até trouxe para a reunião de diretoria, aprovado, um convite para eles. Era para ter convidado já antes, mas até pelos treinamentos dos novos conselheiros de início de ano, acabou não acontecendo já em janeiro e fevereiro, mas hoje a gente tem aí a oportunidade de conhecer um pouco mais de todo o trabalho que vocês fizeram e estão fazendo, né? Até conversarmos há pouco, é algo que está em construção, né, Flávio? Mas vamos lá, Grace. Primeiramente, agradecer novamente, né? Reforçando aqui o que o presidente acabou de falar. Obrigada, então, pela presença, Ana Cláudia Capote, Evelyn Assis de Andrade, Flávio Luiz Beltrame, Igor Rodolfo Simão Nóbrega, Isadora Machinski e Thaís Letícia da Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos, então, a apresentação aqui, né, pela Fitofinder, Startup de Educação Farmacêutica. Será apresentado pela Evelyn e pela Ana Paula. Evelyn Assis de Andrade, farmacêutica graduada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Ciências Farmacêuticas, especialista em Oncologia Farmacêutica e atualmente doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com período sanduíche pela Universidade da Carolina do Norte, Wilmington, e membro do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Medicinais do Conselho Regional de Farmácia. Ana Cláudia Moraes de Oliveira Capote, farmacêutica graduada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Ciências Farmacêuticas e atualmente doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa,
possui experiência em farmácia de dispensação e farmácia hospitalar. Vocês já podem tomar, então, o microfone, por favor. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Farmácia pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui hoje divulgando o nosso trabalho. Também eu e a Ana Cláudia gostaríamos de fazer um agradecimento especial à nossa equipe, que confiou a nós essa missão de apresentar o nosso projeto aqui hoje. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Dr. Márcio Antoniassi, que nos recebeu prontamente, de braços abertos, desde o nosso primeiro contato, ainda intermediado pelo Dr. Vettorazzi, lá na seccional de Ponta Grossa, antes mesmo desse projeto ser lançado. Então, muito obrigada pela confiança. E gostaríamos também de agradecer a doutora Karen, que desde o começo também nos ajudou com todos os feedbacks e as avaliações perante o SIM também, e foi muito valioso para nós, nos motivou mais ainda a lançar esse aplicativo. Então, vou começar falando sobre, então, o que é o PhytoFinder. Está na ordem errada. Então, o PhytoFinder, ele é uma startup de educação farmacêutica que foi criada a fim de desenvolver uma ferramenta, a qual é um aplicativo móvel, que tem como principal lema ser um guia abrangente e confiável sobre fitoterápicos. Antes de iniciar a apresentação, queria contextualizar para vocês como que vai se dar essa apresentação hoje. Então, nós iniciaremos falando sobre como que surgiu essa ideia, né, todo o processo de idealização do projeto, passando sobre a constituição da equipe, então, quais são os membros que fazem parte da nossa equipe, todos os desafios que nós estamos enfrentando já ao longo de um ano, desde a criação dessa equipe, as metas e objetivos que nós já temos alcançado, questões relacionadas ao marketing, a forma de divulgação até o momento, e as nossas perspectivas futuras. Então, a equipe PhytoFinder, ela é composta por 8 membros, sendo que destes 7 são farmacêuticos e 1 desenvolvedor. Falando mais especificamente sobre cada um dos membros, a doutora Grace já nos anunciou formalmente, mas para reforçar alguns pontos com relação à minha formação acadêmica e da Ana Cláudia, eu gostaria de enfatizar a importância da experiência profissional da Ana Cláudia em farmácia de dispensação, assim como da Thaís também, e por essa experiência delas, a gente acredita que muito tem contribuído para a composição do nosso aplicativo, por elas já terem esse contato com a rotina do dia a dia na farmácia, né, no balcão da farmácia. Então, elas sabem as lacunas que nós precisamos preencher. Além disso, a Ana Cláudia também faz parte da equipe de marketing do PhytoFinder. Então, na sequência, após a minha fala, ela irá apresentar para vocês as principais ações que nós temos desenvolvido de divulgação. E também faz parte do corpo de cientistas do PhytoFinder, juntamente comigo, com a Thaís e com a Isadora. A minha contribuição no PhytoFinder ela é mais voltada para a área acadêmica, então, como eu tenho essa formação, né, já estou concluindo meu doutorado, sempre me disponho a esse tipo de participação em eventos, em congressos, apresentando o nosso aplicativo. Também sou responsável pelas questões financeiras do nosso projeto, da nossa startup, e o mais difícil, que é traduzir a linguagem farmacêutica para o nosso desenvolvedor, para ele entender o que é um fitoterápico, porque ele não tem essa formação na área. Na sequência, então, as outras 2 cientistas da nossa equipe são a Thaís e a Isadora. Também são formadas e têm toda uma formação acadêmica dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nessa atribuição como cientista do PhytoFinder, nós 4 somos responsáveis por fazer toda a coleta de dados, né, de informações com respaldo científico,
juntar essas informações e transformar isso de uma maneira acessível para o nosso público. Então, todo aquele conteúdo que faz parte do aplicativo, ele é construído por nós 4. Além disso, a Thaís também faz parte da equipe de marketing e, como eu falei, ela contribui com a sua experiência profissional em farmácia de dispensação. Ambas, tanto a Thaís quanto a Isadora, possuem especialização na área de farmácia clínica, sendo que a Thaís contribui também com relação à área de prescrição farmacêutica e a Isadora na área de farmacologia. Além das cientistas do Phytofinder, então nós consideramos que seria importante ter uma equipe de profissionais que, além de ter uma experiência profissional já consolidada na área, também tivessem essa capacidade de nos orientar realmente e nos guiar durante o estabelecimento do projeto. Então, para isso, nós temos a participação de 3 farmacêuticos, sendo o primeiro deles o Rodrigo Kitagawa, o qual também é formado pela Universidade Estadual de Maringá. Ele tem toda a sua formação acadêmica na área de produtos naturais e, atualmente, ele é professor de farmacognosia da Universidade Estadual Federal do Espírito Santo. O Dr. Bruno Minoso, que é farmacêutico também pela Estadual de Ponta Grossa. Atualmente ele atua na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E, além de possuir experiência acadêmica na área de produtos naturais, ele também tem experiência em consulta farmacêutica, então também nos auxilia nessa questão. E, por último, e mais importante, o nosso consultor, professor Flávio Beltrame. E eu digo mais importante porque, além de toda a vasta experiência acadêmica que ele já tinha, após ele entrar para a equipe do Phytofinder, ele ainda se interessou em continuar estudando e, atualmente, ele está cursando uma especialização em fitoterapia clínica para contribuir ainda mais com os seus conhecimentos para a nossa equipe. Então, esses são os 3 consultores científicos do Phytofinder. E, por último, o nosso desenvolvedor, que possui graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, é especialista no desenvolvimento de softwares com metodologias ágeis e gestão de TI, e atua tanto no desenvolvimento de softwares corporativos quanto em aplicativos móveis. Então, o que nos motivou a criar o Phytofinder? Então, tendo em vista que essa busca por terapias naturais ela tem crescido cada vez mais ao longo dos anos, o mercado de fitoterápicos está em amplo desenvolvimento. Então, se a gente analisar o período de 2017 até 2021, houve um crescimento superior a 120 bilhões de dólares relacionado ao investimento em produtos fitoterápicos. Além disso, analisando mais especificamente o período da pandemia, inicial da pandemia do Covid-19, enquanto outros setores estavam em queda, já com relação ao mercado de fitoterápicos, ele estava em amplo desenvolvimento, com um aumento de 8,4% na sua produtividade. Além disso, no contexto brasileiro, esse interesse, essa busca da população por produtos naturais tem crescido principalmente devido aos esforços da Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, desde a sua criação lá em 2006. E mais especificamente ainda nos últimos 10 anos, a gente tem visto a população falar cada vez mais sobre fitoterápicos devido à sua inserção dentro dos medicamentos listados pelo SUS. Porém, ainda existem muitos desafios no uso de fitoterápicos. Então, primeiro ponto que nós gostaríamos que nós observamos é que a demanda nacional ela ainda não é atingida no que diz respeito à distribuição de fitoterápicos pelo SUS, uma vez que a maior parcela se concentra nas regiões sul e sudeste, havendo uma escassez de disponibilidade de fitoterápicos nas regiões norte e nordeste. Atrelado a isso, com base em dados da literatura e estudos científicos, tanto gestores quanto profissionais prescritores afirmam que não somente essa falta de disponibilidade, como também a falta de capacitação profissional é o maior problema na atenção básica, uma vez que os prescritores não se sentem seguros em estar orientando os seus pacientes com relação ao uso de fitoterápicos, por não terem tanto contato.
E, além disso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, de que porque é natural, não apresenta risco à saúde, esses medicamentos fitoterápicos, eles também apresentam inúmeros problemas e que, se não forem orientados corretamente quanto ao seu uso, podem trazer riscos à saúde, principalmente no que diz respeito às interações medicamentosas. E foi por isso, então, dentro desse contexto todo, que nós desenvolvemos o aplicativo Fitofinder, através do qual nós acreditamos que, unindo a tecnologia com a fitoterapia, nós poderíamos transformar isso em uma ferramenta inovadora que trouxesse maior acesso à população, de um modo geral, através de seus prescritores e de seus farmacêuticos, com uma orientação correta. Então, dentro da nossa startup Fitofinder, nós temos a criação de um aplicativo móvel, o qual ele contém informações confiáveis de respaldo científico, e isso tudo atrelado a atualizações constantes das nossas informações, devido às atualizações das resoluções que nós temos com frequência, para que assim nós possamos garantir o uso seguro e racional dos medicamentos fitoterápicos. Então, agora eu gostaria de apresentar para vocês as principais funcionalidades do nosso aplicativo e tentar demonstrar por que ele é tão importante para nós farmacêuticos. Eu vou começar apresentando os principais recursos do aplicativo em sua versão 1.0, que foi a qual nós tivemos a honra de lançar no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas, que ocorreu em outubro de 2023. Dentre essas funcionalidades que foram lançadas na versão 1.0, nós temos a funcionalidade de busca simples, a partir da qual as pessoas podem consultar por nome popular, nomenclatura botânica, sinônimos e pelo nome das especialidades fitoterápicas. Então, por qualquer um desses termos que a pessoa digite, ela terá acesso às monografias de determinada espécie vegetal de interesse. Então, coloquei ali ao lado um exemplo da monografia do maracujá, contendo as suas principais informações, conforme apresentado no aplicativo. Além dessa pesquisa pela busca simples, também existem algumas outras funcionalidades na versão 1.0, como, ao deslizar para o lado, o usuário poderia explorar todas as especialidades de cada planta. Então, nós sabemos que existem espécies vegetais que possuem mais de um fitoterápico registrado e disponível no mercado. Então, ele, ou deslizando para o lado ou clicando na flechinha, era possível consultar todas essas especialidades e comparar as principais diferenças e semelhanças entre elas. Além disso, ao escolher a sua especialidade fitoterápica e deslizar para cima, é possível verificar informações detalhadas de cada um dos fitoterápicos. Então, nas monografias constam informações como intoxicação, precauções, indicação, reações adversas e até mesmo considerações particulares e sobre armazenamento e descarte. Ainda, ao clicar na imagem correspondente à especialidade fitoterápica que estava consultando e fazer o gesto de pinça para ampliar o zoom, era possível verificar informações contidas na embalagem do fitoterápico. Dentre outros recursos presentes nessa versão 1.0, nós já tínhamos a presença de tags indicativas para orientar com relação a especialidades que são simples ou compostas. Então, quando clicar na tag especialidade, a pessoa terá acesso ao nome de todas as espécies vegetais que são contidas naquela formulação. E também uma tag indicativa de medicamento para explicar se é um medicamento isento ou sob prescrição médica. Ainda conta com os recursos de salvar os fitoterápicos numa lista de favoritos para facilitar o acesso. Então, quando a pessoa faz aquele uso recorrente daquela determinada monografia, ela pode ter um acesso mais fácil através da aba favoritos. E também compartilhar, clicando no link compartilhar, para compartilhar com amigos e familiares através das redes sociais em geral. Aí, por último, ao clicar no botão superior direito, era possível consultar
através de uma busca avançada, e nessa busca avançada, a pessoa pode selecionar uma ou mais propriedades, dentre todas aquelas que estão contidas em uma monografia, como sinônimos, indicação, posologia, ela pode selecionar uma ou mais e indicar se ela deseja informações que contêm ou não contêm essa propriedade. Então, por exemplo, ao selecionar uma propriedade como indicação, clicar em contém e digitar a palavra tosse, para a pessoa vai aparecer uma lista de fitoterápicos que são indicados para essa finalidade, para tosse. E se, em contrapartida, ela clicar dentre as propriedades, ela escolher reações adversas e clicar em contém e escrever a mesma palavra, tosse, iremos apresentar uma outra lista de medicamentos que contém dentro das suas reações adversas essa informação de tosse. Então, essa é uma característica bem interessante da nossa busca avançada. E aí, a partir de todos os feedbacks que nós recebemos de usuários e de pessoas que têm nos auxiliado testando essa versão 1.0 desde outubro, nós resolvemos, então, fazer uma série de atualizações, surgindo, portanto, o PhytoFinder 2.0, o qual também temos a honra de anunciar aqui nessa sessão plenária que estará disponível a partir de hoje. Então, nós escolhemos esse evento para fazer o lançamento da nossa nova versão. Nessa nova versão, além das informações que já eram apresentadas na nossa versão 1.0, nós temos uma série de atualizações. Então, como eu comentei, nós estamos em constante consulta com relação aos registros que ainda estão vigentes ou que não estão, para fazer essa atualização das nossas monografias. Também adicionamos mais conteúdo e novas funcionalidades. Então, eu deixei aqui os 2 QR Codes. Caso vocês queiram baixar o aplicativo no celular de vocês, basta direcionar a câmera para o QR Code ou também procurar na loja de aplicativos o nome PhytoFinder. E assim vocês já terão, a partir de agora, acesso à versão 2.0. Nessa versão 2.0, então, quais são os diferenciais e as novas funcionalidades? Ao abrir o aplicativo, o usuário já terá uma nova funcionalidade, que será esqueci a palavra. Um tutorial introdutório. Nesse tutorial introdutório, foi uma requisição, uma solicitação dos nossos próprios usuários que tinham dificuldade de entender como que deveria seguir, né, todo o passo a passo ali para fazer o uso desse aplicativo. Após passar pelo tutorial introdutório, agora, diferentemente da versão anterior, que continha somente medicamentos fitoterápicos, nessa nova versão, o usuário pode também escolher por selecionar plantas medicinais e consultar preparações extemporâneas, que foi uma queixa também constante que nós encontramos, porque principalmente a população não tem conhecimento. Quando a gente fala fitoterápico, eles querem saber como que prepara um chá de boldo, eles não querem saber do medicamento. Então, esse foi um desafio que nos colocaram e que a gente vem construindo desde então. E aí ele pode selecionar, clicar em fitoterápicos ou em plantas medicinais. E aí, na sequência, eu coloquei um exemplo para vocês. Então, clicando em plantas medicinais, foi redirecionado para a aba de pesquisa, que é uma pesquisa objetiva, na qual você pode consultar por qualquer informação contida dentro da monografia. Então, por exemplo, eu pesquisei por mirtilo e apareceu a monografia do mirtilo. Ao clicar no ícone da monografia, irá abrir uma tela com uma imagem ampliada da espécie medicinal a qual diz respeito, e ao arrastar para cima, poderá consultar todas as informações relacionadas a essa espécie. Então, irá aparecer, com relação às preparações extemporâneas, desde qual é a parte que deve ser usada corretamente para a preparação, a forma de preparo, então, se é um chá, se é um gel, se é uma tintura, a forma de uso, então, toda a orientação de como deve ser preparado, e outras informações, como indicação, embalagem, tudo isso que já continha também nos medicamentos fitoterápicos. E quando existe a presença de mais de uma preparação extemporânea, também só deslizar para o lado e terá todas as orientações com relação a essas diferentes preparações.
Além disso, ao encerrar suas pesquisas e retornar para a aba inicial do aplicativo, agora um outro diferencial será que, além de salvar na sua lista de favoritos, ao retornar para a aba inicial, o usuário terá acesso aos vistos por último. Então, também facilitando. Eu estava consultando determinada planta, não me lembro, ontem, então se eu entrar no aplicativo hoje, ela ainda vai estar lá nos meus vistos por último. E aí, nessa nova versão, então, nós já temos inseridos no nosso aplicativo 2.0 mais de 180 plantas medicinais, a partir das quais é possível consultar mais de 350 especialidades farmacêuticas fitoterápicas e mais de 100 preparações extemporâneas. Então, todas essas informações já estão contidas nessa versão. E, além de tudo isso, nós gostamos de ressaltar que o Phytofinder ele é 100% gratuito e ele é offline, ou seja, não depende da internet para que a pessoa possa ter acesso, porque muitas vezes, durante o trabalho, a gente quer consultar ali rapidinho, às vezes a internet trava, então isso também é uma funcionalidade do nosso aplicativo, o que tem muito a ver com a nossa missão, que é garantir o acesso prático e fácil de informações detalhadas, auxiliando, assim, na tomada de decisões, tanto por prescritores quanto por farmacêuticos, para dar a orientação correta para os nossos pacientes, promovendo a saúde e prevenindo problemas como o uso incorreto desses fitoterápicos. Ainda, dentro da nossa visão, a nossa startup tem como objetivo ser uma referência informativa dentro da área de fitoterápicos, através de inovação e excelência, então, constante, estaremos buscando por uma expansão do nosso alcance. O nosso objetivo é que seja uma referência nacional na área de fitoterápicos, para o maior benefício da população, garantindo uma orientação confiável de medicamentos fitoterápicos. Dentre os nossos valores, nós temos precisão e atualização das informações constantes, como já fizemos na transição dessa versão 1.0 para 2.0. Garantia da acessibilidade, que muito tem a ver com ser 100% gratuito e offline. Ética e transparência, promoção da saúde e bem-estar e trabalho em equipe. E aí, agora eu gostaria de agradecer até aqui. Vou passar a palavra para a Ana Cláudia, e ela vai abordar um pouco mais com vocês como nós temos feito esse marketing educativo do Phytofinder. Primeiramente, boa tarde a todos. Então, gostaria de agradecer já a oportunidade de estar aqui hoje. E eu vou mostrar para vocês um lado diferente do Phytofinder. Então, além do nosso aplicativo, que seria o nosso marketing educativo. Então, para realizar esse marketing educativo, nós utilizamos as plataformas digitais. Então, temos acessos ao Instagram e ao TikTok mais recentemente. Dessa forma, conseguimos atingir públicos-alvos diferenciados. Então, tanto os leigos que fazem uso de plantas medicinais, como também profissionais da saúde, principalmente farmacêuticos. Quanto ao nosso conteúdo abordado, eu vou mostrar ele mais à frente para vocês. Mas antes, eu gostaria de trazer as bases de dados que são utilizadas. Então, sempre damos preferência aos documentos oficiais, que seria, então, a Farmacopeia Brasileira, o Formulário de Fitoterápicos e o Memento Fitoterápico. Além disso, como também temos a parte dos medicamentos fitoterápicos comerciais, também utilizamos a Anvisa para consultar o bulário eletrônico em caso de alguma dúvida ou para pegar alguma informação adicional. Então, sobre os recursos visuais que nós utilizamos para produzir o nosso marketing educativo, nós utilizamos dentro da plataforma do Instagram a questão das postagens de foto, também de stories, que são os que ficam, são bem rotativos, porque eles ficam disponíveis apenas por 24 horas, e também a postagem dos Reels, que são os vídeos que aparecem no feed mesmo durante o uso do aplicativo do Instagram.
Como fica difícil encontrar essas publicações, porque nós tentamos fazer publicações diárias, nós criamos um destaque no nosso Instagram, onde vocês podem encontrar facilmente cada uma das postagens separada ali pela série. Então, eu gostaria de iniciar a questão do conteúdo, trazendo a nossa primeira série do Fitofinder. Então, por que nós criamos séries dentro do nosso Instagram? Como a fitoterapia, plantas medicinais é um assunto muito abrangente, seria muito difícil trazer todos esses conteúdos em uma publicação só. Assim, separamos em diversas semanas para conseguir gerar um conteúdo e fidelizar também o nosso seguidor. No caso, a primeira série que foi criada foi a Planta da Semana, que ela ocorre desde o início do nosso Instagram. Ela ocorre semanalmente nas quintas-feiras. Então, nessa publicação, nós trazemos informações sobre a espécie vegetal, como aqui é o caso da Chamaemelum nobile, que eu trouxe para vocês, a questão da família botânica, os sinônimos e também o nome popular que ela pode ser encontrada. Trazemos também questão da indicação terapêutica e precauções de uso. Quando há fitoterápicos comerciais, contendo essa espécie vegetal, nós também trazemos a informação se ele é um fitoterápico simples ou composto e também se é isento ou não de prescrição médica. Por último, sempre colocamos aquele lembrete para consultar o seu farmacêutico de confiança, visto que nós temos em mente a importância do uso racional de medicamentos. Associado à série da Planta da Semana, nós também fazemos stories interativos, como foi o caso desse exemplo que eu trouxe, que popularmente ela é conhecida também como camomila. Entretanto, dentre as outras espécies vegetais, a Matricaria camomila também é conhecida popularmente como camomila. Nós fizemos uma breve explicação nos stories sobre essa diferenciação entre elas e criamos um jogo dos 3 erros para as pessoas mais leigas que fazem o uso domiciliar dessa espécie conseguissem diferenciar. Então, nós trouxemos primeiro uma imagem ilustrativa, na sequência indicando por quais partes da planta seria possível fazer a diferenciação e, por fim, uma imagem real daquela espécie vegetal. Então, outra série que está acontecendo atualmente no Fitofinder seria a série do metabolismo vegetal, onde nós trazemos informações tanto sobre os metabólitos primários e secundários que têm alguma atividade farmacológica. Essa série ela ocorre semanalmente às sextas-feiras, e aqui eu trouxe um exemplo das antraquinonas, que nós, nessa série, trazemos as informações sobre características químicas, em quais plantas elas são encontradas, e também as questões de identificação. Aos sábados, semanalmente, nós temos a série Curiosidade da Semana. Então, atualmente, nós conseguimos fazer um gancho entre a série do metabolismo vegetal com a Curiosidade da Semana, visto que são muitos conteúdos a serem abordados, e assim nós conseguimos dividir melhor. A questão do metabolismo vegetal que acontece na sexta-feira, ela acaba sendo um post mais técnico, então, mais profissionais da saúde que acabam interagindo. Entretanto, aos sábados, nós temos um alcance mais do público leigo que faz mesmo o uso dessa planta medicinal. Então, o conteúdo que nós abordamos aos sábados é muito variado e depende muito do assunto escolhido para a curiosidade da semana. Aí aqui eu trouxe para vocês o que eu estou chamando de trilogia do final de semana, que nós usamos na sexta-feira, o metabolismo vegetal, para trazer sobre aquele metabólito. Aos sábados, uma curiosidade sobre ele, e no domingo nós colocamos um Reels. Esse Reels ele é bem variado, ele pode ser tanto mais técnico, como é o caso desse de identificação, quanto algo mais comum, como, por exemplo, para pessoas leigas, como foi o caso do post dos flavonoides que nós fizemos, onde encontrá-los em frutas para se produzir suco. Então, outra série que está acontecendo também no Fitofinder agora é o post sobre chá. Então, ficou definido que seria postado semanalmente nas segundas-feiras. Então, o conteúdo ele é bem variado, visto que a infusão, o nosso famoso chá, ela é a preparação extemporânea mais consumida. Então, varia muito a informação. Associado também ao post sobre chá, nós trazemos algum story interativo com os seguidores, e nesse caso foi uma verdade ou mito, onde foi criada uma enquete e os seguidores conseguiam votar se eles achavam que era verdade ou mito a informação trazida. Ao fim, foi colocada uma caixa de perguntas para curiosidades mesmo, se surgissem. No final, essas caixas de perguntas elas foram reunidas e foi criado também um Reels informativo ao final do dia.
Aqui eu trouxe uma série do Phytofinder que já foi finalizada, que é uma série de como os extratos vegetais são preparados, e ela foi de grande importância, principalmente fazendo um link com a nova funcionalidade do aplicativo. Então, outra série do Phytofinder que já foi finalizada são a série dos prescritores, que seriam todos os profissionais da área da saúde que podem ter a habilitação para prescrever um fitoterápico. Então, nós trazíamos informações sobre a legislação que deve ser seguida e se é necessário algum curso de especialização para ser apto à prescrição de fitoterápicos. Então, essa série foi de grande importância, porque nós conseguimos sair um pouco da parte farmacêutica e atingir outros profissionais da saúde. Então, aqui eu deixo para vocês, a título de curiosidade, o nosso cronograma semanal. Então, na segunda-feira, nós temos o post sobre chás. Na terça e na quarta-feira, nós temos os posts livres, então, que varia de acordo com a nossa criatividade da semana mesmo. Às vezes, fazemos um Reels, um Story, ou uma publicação. Na quinta-feira, a planta da semana. Na sexta-feira, o metabolismo vegetal. Aos sábados, a curiosidade da semana. E no domingo, um Reels. Deixo para vocês também um QR Code com uma sugestão de cronograma semanal. Caso vocês não consigam escanear agora, no fim da apresentação eu volto para o slide. Dentre as nossas estratégias de engajamento, nós também utilizamos algumas hashtags estratégicas. Então, elas fazem com que aumente a popularidade das nossas postagens e assim atinja também os diferentes grupos e faixas etárias. As hashtags que nós mais utilizamos é a fitoterapia, plantas medicinais, Phytofinder, fitoterápicos, produtos naturais, e eu coloquei ali o exemplo do dia D contra a dengue. Então, aqui é um exemplo para mostrar para vocês as hashtags que nós utilizamos de acordo com a variação do tipo de post. Como teve a campanha nacional do dia D contra a dengue, nós fizemos um Reels também educativo para trazer informações de combate ao Aedes aegypti. Então, nós fizemos as hashtags direcionadas ao tema também. Então, eu gostaria, a título de curiosidade também, trazer para vocês que nosso alcance de contas no Instagram, ele tem crescido e que, principalmente, o nosso público ele é em Ponta Grossa. Mas nós sempre queremos a expansão, tanto do uso do aplicativo quanto do próprio Instagram. Outra curiosidade é que, dentre os conteúdos publicados, o que mais tem visualizações são os Reels. E a maioria dos nossos seguidores possuem de 35 a 24 anos e do gênero feminino. Então, sobre nossas campanhas de marketing bem-sucedidas, que foi o lançamento da versão 1 do Phytofinder em um evento. Então, no ano passado, nós participamos do Congresso do CFF de Ciências Farmacêuticas em Natal, e foi encaminhado o trabalho e foi selecionado para a apresentação oral. Então, a Evelyn fez a apresentação, e no fim, nós ganhamos como primeiro lugar de melhor trabalho do Congresso. Durante a apresentação da Evelyn, então, no evento, nós fizemos o lançamento da versão 1.0, e hoje, a segunda versão. Falando em live, queria fazer já um convite para vocês, que nós vamos começar com uma novidade no Instagram, que seria a live com convidados externos. Então, a primeira live vai ser cultivo e manejo de plantas medicinais, onde nós vamos abordar temas de como realmente criar um horto, como você consegue fazer o manejo para cultivo em casa mesmo. Vai acontecer no dia 26 de abril, às 7h30. Então, aqui foram os nossos eventos de 2023. Ali a primeira foto, como eu comentei, foi a foto do congresso. Nesse momento, ainda não tínhamos recebido a notícia boa, que tínhamos ganho o primeiro lugar, mas a gente estava com a expectativa bem alta e fomos bem felizes para lá. O segundo evento que participamos foi no BCNP, em Salvador, na Bahia, com o Rodrigo e a Isadora como representantes. Então, eles fizeram um trabalho utilizando o nosso banner. O outro congresso participado foi no Cifarp, em Ribeirão Preto, onde eu e a Thaís fizemos um trabalho de distribuição de panfletos informativos de como utilizar as funcionalidades do aplicativo. Também participamos da Semana Acadêmica de Farmácia, como patrocinadores. Então, nós fizemos o nosso trabalho com o nosso banner e também um vídeo explicativo de como se utilizar o aplicativo. E, além disso, a Evelyn ela foi convidada como egressa a participar de uma mesa redonda para contar sobre as suas experiências após a graduação. Então, ela já aproveitou e trouxe para o lado do Phytofinder também. Também participamos do simpósio de pós-graduação em ciências farmacêuticas,
que aconteceu entre a UEPG e a Unicentro. E lá também fizemos uma apresentação para os pós-graduandos, ensinando a usar o aplicativo e também relembrando alguns conceitos básicos de fitoterapia que muitos acabam perdendo pelo caminho. Dentre as nossas perspectivas futuras, está sempre o aprimoramento tanto do conteúdo quanto funcionalidades do aplicativo e das plataformas digitais, além da expansão da equipe quando for necessário e o alcance. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo pela atenção de todos e pelo convite novamente, deixando aqui os nossos endereços de contato. Então, o nosso e-mail, o Instagram e o TikTok, nós respondemos em todas as plataformas, então a gente sempre está de prontidão para resposta. E também, caso vocês não tenham baixado o aplicativo junto com a Evelyn, deixo ali disponível o QR Code para download, tanto no Google Play quanto no Apple Store. Então, obrigada pela atenção e ficamos abertos a perguntas. Bem, nós é que agradecemos por tanta informação. E aí agora vocês se preparam, que vem enxurrada de perguntas em relação ao aplicativo. Já vou fazer a primeira. Depois de 40 anos, já estou passando de 40 anos atrás do balcão da farmácia. Uma pergunta que a gente ouve muito. Tem interação de, vou usar aleatório, não vou citar nomes, mas assim, de tal medicamento eu posso tomar com chá? E é claro que as pessoas, elas nunca falam, quando fala chá, elas acham que tudo é igual, né? Infelizmente, até chegar ao conhecimento de cada planta é uma planta. Mas, dentro do aplicativo, eu não conseguia baixar ainda, porque o celular já está super carregado, vou baixar lá no celular da farmácia. Mas interações entre medicamentos e chás, vamos pôr dessa forma. Claro que são com plantas, mas o que o conhecimento popular traz a questão de chá. O que tem no aplicativo de vocês? Sim, então, acho que até faltou reforçar essa informação, ainda bem que o senhor perguntou. Porque, na verdade, o nosso aplicativo, ele surgiu a partir dessa preocupação com relação às interações medicamentosas. Porque a gente sabe que existem diversas plataformas que a gente pode acessar no balcão da farmácia que trazem uma consulta rápida com relação aos medicamentos alopáticos. Mas não existe, até o momento, nenhuma plataforma que fizesse isso com relação à fitoterapia. Então, quando a versão que nem foi lançada, na verdade, ela era somente sobre interações medicamentosas. E aí, com o nosso interesse, com o crescimento da equipe, nós acabamos ampliando para trazer todas as informações sobre o medicamento. Mas, nessa busca, tanto na busca objetiva quanto na busca avançada, se a pessoa consultar, por exemplo, varfarina, irá aparecer para ela uma lista de todos os fitoterápicos que interagem com varfarina. Então, essa também é uma característica bem interessante do aplicativo, que ele pode auxiliar nessa questão das interações medicamentosas. Ótimo, obrigado. Fabion? Primeiro, eu queria dar os parabéns. Né? Enquanto estavam falando, eu já baixei o aplicativo, estava brincando com ele aqui. Achei muito bom, roda muito bem, bem leve, né? Muito fácil de mexer. Então, parabéns. Não é fácil fazer um aplicativo, né? E um aplicativo que roda bem, fácil, leve, que trabalha offline. Gostei bastante, né? Já baixei que eu já vou usar. Tá? Então, parabéns pelo trabalho. Muito orgulhoso de o Estado do Paraná, vocês estarem aí fazendo esse trabalho inovador, né? E vão ter muito sucesso, com certeza. Da versão 2.0, que eu tive contato, né? Vou falar já então, eu acho que feedback sempre é importante, né? Então já vou dar o meu primeiro feedback. Eu consegui achar fácil, mas não achei fácil as monografias isoladas. Pelo que eu entendi, eu achei as monografias das especialidades. Mas pelo que eu entendi, no primeiro aparecia a monografia isolada e depois você puxava para o lado e ia aparecendo as especialidades. Isso. Pelo menos no meu, no que eu testei aqui, já aparece só a especialidade, não aparece a monografia isolada. Foi retirado ou ficou só a especialidade? Na verdade, a funcionalidade continua a mesma, arrastando para o lado, quando tiver mais de uma especialidade, arrastando para o lado, você consegue consultar diferentes especialidades dentro da mesma monografia.
Então, talvez seja o exemplo que você consultou. É que eu olhei assim, daí aparece uma especialidade, por exemplo, eu olhei, a camomila aparece a especialidade, já a especialidade. Eu entendi que na primeira versão aparecia a monografia e você ia para o lado, ou seja, era só a monografia sem especificar a especialidade. É sempre Não. com a especialidade direto. Sempre foi a monografia completa, então Entendi. trazendo as informações de nome botânico, nome popular, Que sinônimos. aparece antes de puxar para cima. Isso, aham. Tá. Isso. Parabéns, meninas. Muito bom. Nossa, orgulhoso. Parabéns. E vocês têm que se sentir muito orgulhosas também. Se algum de vocês quiserem participar também das respostas, só podem sentar até aqui nas últimas mesas. O microfone é só apertar o botão vermelho, ele com a luz acesa já pode falar. Se me permite só uma consideração, eu não consigo ficar calado. Eu acho que ele consultou camomila. Camomila, como fitoterápico, só existe o Admuc. Então, o Admuc é a única especialidade que você tem, você não vai ter outras com camomila. Agora, é o que a Evelyn falou, então, no caso da camomila, o fitoterápico só existe no mercado farmacêutico o Admuc. Então, você só tem ela. Agora, aquelas outras, aqueles outros produtos fitoterápicos, os quais você tem mais de uma especialidade, aí você vai conseguir rolar para a direita e para a esquerda. Boldo, me ajudem, meninas. Guaco, Maracujá. Maracujá, e assim por diante. É que no caso específico da camomila, você pegou só o Admuc. Uns que tinham várias. É que eu sou da área de farmácia, comecei na comunitária, na extensão, mas eu já estou há vários anos na magistral. Então, agora dando mais uma dica para ser bom, para nós também usarmos bastante, porque vou usar já, tá? Já vou usar bastante, aliás. Era interessante a gente ter alguma coisa, tipo, para nos dar um suporte na área magistral também, ou até quem trabalha na indústria, para complementar mais ainda, como ela é rasurada, a característica do pó, essas características. A Isadora, ela entendeu melhor a sua pergunta do que eu. As formulações, Fábio. Isso, as formulações. A gente no caminho estava discutindo, porque assim, a ideia de, me permitam meninas, eu não consigo, o grupo sabe como eu sou. A ideia, o 1.0 tinha só os fitoterápicos. O 2.0 já tem fitoterápicos extemporâneos. A gente tem ideias futuras de colocar nutracêuticos. No meu curso que eu estou fazendo especialização, a gente tem um grande público de farmacêuticos de magistral, então a gente já estava até discutindo no carro, onde que a gente vai nesse público para pegar as formulações que são preparadas de forma magistral, né, para a gente colocar aqui, para a gente também fazer isso. Então, assim, vão ser, por isso que surgiu esse visual que o Igor colocou, de janelas, porque a ideia é ter terceira janela, quarta janela, vai surgir breve, vocês vão ver. Karen Galina. Uhum. Parabéns a vocês, parabéns, Flávio. Que bom que eu te encontrei, fazia tempo que a gente não se via, estudamos juntos. E o Rodrigo foi meu colega de faculdade também, na minha turma. Queria agradecer, eu ia justamente falar o que o Fábio falou. Eu já comecei a mexer aqui, porque assim, a gente que trabalha na área magistral, a gente trabalha quase que só com fitoterápicos, é muita fitoterapia que abre. Aí eu já comecei a procurar aqui. Já comecei a procurar Boswellia, já comecei a procurar Morosil, já comecei a procurar um monte de ativo da parte de fitoterapia. E aí eu vi que tinha só o que tem a especialidade industrializada, né? Então, muito legal, mas seria legal também, tá? E abranger um público muito deficiente de informação, porque a gente não tem muita informação dessa parte de interação, a gente tem que sair, pesquisar, e às vezes a gente dentro da farmácia de manipulação, a gente não tem tempo, então isso aqui ia ser uma mão na roda pra gente, fica a dica aí. Luiz Gustavo. Bom, parabéns pelo projeto. E eu sabia que eu tinha visto em algum lugar. Foi realmente no nosso congresso lá de Natal, que eu estava lá na premiação, inclusive. Primeira coisa de colocar de coincidências, né, que a vida nos traz, né? Eu, quando estudante, em 2002, eu participei do primeiro simpósio nacional de plantas medicinais e fitoterápicas, que deu origem ao primeiro programa nacional do governo federal de plantas medicinais e fitoterápicos, né, na época como estudante ainda. O que o Fábio e a Karen comentaram aqui é muito importante, realmente o setor magistral é muito carente dessas informações, é muito útil para o setor magistral. Vou arriscar que talvez tenha maior público no setor magistral do que no setor de medicamentos industrializados. Vou arriscar, viu, a dizer isso. E já complementando, já mandei aqui o WhatsApp para a nossa ouvidoria, Flávio. Eu já falei que pode autorizar a divulgação. Coincidentemente, os meninos aqui, o Gustavo Lavorato e o Ari,
o Aristóteles estão aqui, que são da comunicação do Conselho Federal, eles estão aqui fazendo um trabalho, vieram em conjunto aqui com a comunicação do Paraná, já estudar as estratégias que a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas em novembro, aqui em Foz do Iguaçu. Né, eles já estão aqui porque o Conselho Regional do Paraná é co-realizador, viu, Márcio? Não sei se você estava sabendo, mas agora é. Então, por isso que eles estão aqui para dar start esse trabalho, né, que a gente já está desenvolvendo para começar a divulgação para o nosso Congresso Brasileiro. É um congresso diferente, depois, na minha hora de fala aqui, eu vou colocar com mais detalhes, mas já deixei claro lá para a ouvidoria, para respondê-lo, que a gente vai sim divulgar, inclusive já pode até pegar o contato dos meninos aqui mesmo, né? E vou além, gostaria de convidar vocês a apresentar isso para o plenário do Conselho Federal. Tá? Eu só tenho que ver a data, porque nós temos agora, a semana que vem o plenário, mas é reunião geral, então está muito em cima. Do mês que vem é no Rio de Janeiro, eu tenho que ver se consigo encaixar no Rio de Janeiro, ou em Brasília mesmo, daí em maio. Tá? Aí já fica o convite aí, parabéns pelo projeto. E importante ter alguém que pense numa questão inovadora, e ainda, não sei por quanto tempo, né? E ainda de graça, né? Eu sei que não tem nada de graça, alguém deve estar, espero, ajudando, financiando, né? Mas eu sei que o trabalho não é fácil fazer alguma coisa com doação, né? E espero que isso cresça. A gente tem uma característica muito interessante aqui no estado do Paraná, onde a gente tem startups na área de saúde que estão virando unicórnio aí. Quem sabe chega a vez de vocês, né? Parabéns. Miriam Fiorentin. Bem, boa tarde a todos vocês. Quero também parabenizá-los, né, pelo importante trabalho em nome da Evelyn e da Ana Cláudia. Estendo os cumprimentos a todos os componentes da equipe, né? Vi ali também na apresentação o Bruno Minosso, né, quem peço que entregue um abraço também, né, o colega da gente lá que atua e muito bem na área, nos representa na área de farmacêutica. E vocês por trazerem algo inovador, né? Ouvi também que o público, né, que acessa ou que tem buscado por essas informações, acho que é de 35 anos, 35? Entre 24 e 35 anos. Pois nessa é, faixa né? etária. Então, é uma forma de atingir também, né, esses profissionais. A gente lá atrás buscava nos livros, buscava nas farmacopeias, e vocês trazem um acesso rápido, fácil, como é, né, necessário nos dias de hoje, e vem auxiliar, vem contribuir muito para o farmacêutico na prestação de serviço para a nossa população. Além do que, vocês, né, orgulham o nosso Estado, à medida em que nos representam e nos eventos, né, se consagram aí campeões, né, na categoria, naquilo que se propuseram aí nas todas as premiações. Então, a minha fala é mesmo de congratulações, de parabéns a toda a equipe e continue à frente, né? Sucesso a todos nessa caminhada aí. Parabéns. Se você me permite, em nome da equipe, eu gostaria de agradecer. Realmente a gente fica bastante feliz em ter a oportunidade de apresentar isso nas páginas do CFF, né? Até eu tenho acompanhado com bastante frequência, eu vi que a AMS, vocês apresentaram um aplicativo da AMS. A gente difere bastante no sentido de que nós não somos um bulário na sua essência, nós somos um material mais direcionado ao profissional farmacêutico mesmo, né? Essa é a primeira coisa. A segunda é a batalha das meninas, porque na verdade nós não temos financiamento ainda, é tudo do nosso bolso, mas a gente vai levando mais por gosto da profissão e querer realmente ajudar. Claro que a gente pensa em virar um unicórnio, quem sabe um dia. E por último, a gente tem bem claro no nosso grupo essa questão da magistral. A grande questão que eu encaro, e eu não sou um grande conhecedor da área, mas a questão que eu encaro é que hoje nós temos matérias-primas, principalmente de ativos, vocês têm, o fornecedor ele oferece o ativo, o marcador do produto natural em diferentes concentrações. Então, como a gente vai trabalhar isso dentro do aplicativo, a gente está desenvolvendo ainda, mas com certeza vai colaborar, porque quando chega a receita, às vezes você dispensa em concentrações diferentes, em cápsulas de tamanho diferente, né? Eu não entendo muito da área, mas eu sei que tem alguma coisa assim. Então, a gente tem pensado, tem feito vários brainstorms no sentido de trabalhar isso, e com certeza vai ser. Eu, particularmente, eu pensava mais nos nutracêuticos, mas talvez esse seja a nossa terceira janela ali. E agradeço a
opinião e a colaboração de todos. Obrigado de novo, né, vocês por terem aceitado o convite e a Evelyn por ter aceitado o desafio de nos ajudar em nosso GTT, certo, Evelyn? É o nosso GTT mais novo, né, um dos mais novos que nós criamos, né, Karen? Aí no início dessa nova gestão nossa, à frente do conselho, por conta da demanda mesmo, da necessidade que a gente tenha também dentro do conselho, fomentando essa questão das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos, né? Eu vi que uma de vocês fez uma especialização em prescrição farmacêutica. Quem estava lá na apresentação? Não tem? Tem. E nós temos, né, foi publicado essa semana a atualização da lista de medicamentos MIPS, né, a instrução normativa. Essa semana, a resolução 285, que vai entrar em vigor ainda dia 1º de abril. E essa lista de MIPS, ela traz, antes ela não trazia, a última atualização trouxe, essa agora também, é a lista de MIPS fitoterápicos que o farmacêutico pode prescrever, né, e é importante. Então, acredito que já esteja até dentro do aplicativo de vocês. Eu baixei aqui também, mas não consegui explorar tudo ainda, né? Para dar subsídio também ao farmacêutico que está lá na ponta na hora de fazer uma decisão de uma prescrição, será que só os medicamentos lá que a gente tem corriqueiramente, ou eu posso ter uma linha de fitoterápicos também? E de repente aqui, a Karen aí o desafio que está trabalhando junto com o GT, de a gente desenvolver um material desse junto no GT aqui para orientar o farmacêutico também na prescrição. E a gente carece de muita informação, quem não vive o mundo da fitoterapia, nós lá na dispensação, no balcão da farmácia, principalmente do que a gente pode prescrever, para quais são as indicações terapêuticas desses medicamentos, né? Faixa etária que vai utilizar esse medicamento, quem pode usar, quem não pode utilizar. E aquela velha máxima, né, como também o Márcio disse, né? É natural, não faz mal, né? Então a gente tem que tirar um pouquinho, descortinar essa retórica aí e deixar claro para as pessoas que não é bem assim e que também pode trazer problemas. Eu acredito que foi até a preocupação de vocês para que vocês desenvolvessem o próprio aplicativo, né? Então, parabéns de novo e que a gente possa... É só uma questão que ficou assim, ele é um aplicativo que serve para todo mundo, público em geral. Não tem nada específico para o farmacêutico com dados mais específicos, técnicos, por exemplo. Assim. Como que eu vou dizer para você? Vou dar um exemplo simples. Lá você pega o bulário da Anvisa, tem a bula do paciente e a bula do profissional. Do profissional é diferente, traz o estudo clínico do medicamento, né? Toda a farmacocinética do medicamento, farmacodinâmica do medicamento. Então, a gente busca essa informação que o leigo não vai buscar, que não sabe o que é farmacocinética, dinâmica do medicamento, mecanismo de ação, não interessa para ele. Interessa para que serve, como que eu tomo, o que vai resolver lá na frente, né? Então, só para conhecer o aplicativo que eu ainda não explorei. Na verdade, nas duas versões, a gente já tinha essas informações mais específicas com relação ao mecanismo de ação. E agora, na sequência, também nós vamos adicionar informações com relação à dose terapêutica, que também é uma questão importante que o farmacêutico precisa saber, né? Então, são alguns pontos que a gente ainda está inserindo nessa versão 2.0 que vai ser... Pensam em deixar algo restrito ao profissional ou não? Não diria restrito, porque a nossa ideia é realmente que atinja todos os públicos. Mas até ontem mesmo, na nossa primeira reunião do GTT, a gente já levantou esse ponto, essa necessidade de a gente criar um material, criar um evento ou algo que venha a passar esse tipo de informação realmente para os farmacêuticos, que muitos não têm noção de que eles podem atuar como prescritores e fitoterápicos. Então, já é a nossa primeira e próxima atividade da nossa próxima reunião. A gente já está bem empenhado nisso, porque a gente vê essa necessidade realmente de chegar, né, até os farmacêuticos essa informação. Mas com relação ao nosso aplicativo, ele não é específico, né, para farmacêuticos. Qualquer pessoa pode consultar. Só para comentar a questão da legislação dos MIPs, até a gente estava conversando na aula de tecnologia de fitoterápicos hoje, dessa nova atualização, e muitos medicamentos fitoterápicos, eles já estão na lista dos MIPs,
mas ainda não foi feita a alteração do pós-registro, então ainda tem tarja sobre prescrição médica. Então, como o nosso aplicativo traz as especialidades farmacêuticas, a gente tem que esperar a fabricante, né, fazer essa alteração do registro para a gente poder mudar a tagzinha lá no aplicativo para ser sem prescrição farmacêutica. E a gente está trabalhando nisso, né, para juntar essas informações para fazer essa atualização do aplicativo muito em breve. E em relação ao aplicativo ser direcionado para o farmacêutico, a gente estava até conversando na aula, tô meio ruim da garganta, que na instrução normativa e até nas farmacopeias, a questão de dose terapêutica é um range, né? O mínimo e o máximo, é uma faixa. Então, tem muitos fitoterápicos que eles são mais baratos do que outros. Uma fabricante vende, por exemplo, um xarope de guaco mais barato do que outra fabricante, e se for ver na concentração de ativos por dose, a gente vê que isso difere. Algumas, a concentração usa a concentração mínima, que está na instrução normativa, e outras usam a concentração máxima. Então, até na hora do balcão, né, como eu também tenho experiência em balcão de farmácia, às vezes a pessoa quer o mais barato, mas acaba tendo que tomar doses muito maiores, então o frasco ele acaba antes, acaba não sendo custo-benefício. Então, tendo essa concentração de ativo por dose, é fácil ali no farmacêutico, na hora de prescrever, fazer esse cálculo do quanto que vai render aquele medicamento para fazer a prescrição da melhor marca ou que seja mais acessível para aquele paciente. E então, até evitar questão, uma superdosagem também, isso, questão de toxicidade, enfim. Que às vezes no balcão da farmácia tem muito aquele não sei como indicar. Então, 5 ml 3 vezes ao dia. Mas às vezes não é assim. Às vezes de um fabricante, os dois são xarope de guaco, mas a concentração do marcador é diferente. Então, um vai usar 5 ml, outro vai usar 15. Então, o que vai usar 15 vai acabar antes. Então, às vezes não vai ser tão barato, que a pessoa vai ter que comprar de novo para ter o efeito. Então, através do aplicativo é possível ter essa noção da dose, né, da concentração por dose para saber prescrever melhor o medicamento. Se você quiser usar o microfone, Flávio, nós temos conselheiros participando à distância. É isso que a Thaís falou, só reforçando, nós temos lá essa informação técnica para o farmacêutico. Se você pegar, tem ali, eu não sei como é que está escrito ali, mas a dosagem de marcador. Então tem a faixa. E aí você faz o cálculo, o farmacêutico faz o cálculo baseado nesse conhecimento, que é uma informação que talvez para um leigo não seja de grande utilidade, né? Porque a gente vê até mesmo prescrição médica equivocada de fitoterapia. O guaco é um exemplo clássico, né? O guaco tem uma limitação de dias de uso, né? Acho que a literatura traz 7 dias, enfim. Eu já vi prescrição tomar 21 dias, tomar 30 dias, né? Então, chega lá no balcão, por quê? Porque quem está prescrevendo também não tem conhecimento, né? E aí, no caso, vocês disseram dos outros profissionais que também que fazem essa... acaba sendo para os outros, não só para farmacêutico ou para o leigo, né? Mas para os demais profissionais também, de forma interdisciplinar aí, que também é importante, né? Alguém mais? Bem, o objetivo é fazer com que o aplicativo seja conhecido pelos farmacêuticos. Eu tenho uma página na internet, não é nada profissional, é bem amador, mas como eu sou um bom fofoqueiro, então eu gostaria de contribuir. Eu vou deixar depois meu cartão com o contato para vocês enviarem, sei lá, um texto com imagens, aí eu coloco na página e eu faço depois o envio dessas informações. Tem várias ferramentas, eu tenho 20 grupos de WhatsApp, então, sim, a intenção, e são farmacêuticos, então a intenção é fazer com que chegue para eles, ok? Agradecemos, então, a presença de vocês, vamos convidar todos vocês para vir aqui para frente, nós temos um certificado aqui de participação para entregar para vocês, queremos tirar uma foto. Vou pedir para você colocar aqui, deixar a foto do PhytoFinder. Aham. Aprendi. Isso. E aí, para ficar de fundo na foto. Então, não, eu aprendi.
Podem vir para frente, então nós vamos... Presidente, só gostaria de saber se essa apresentação está no nosso drive? Não. Não, vocês né? podem disponibilizar? Só É para lembrar possível? que... Sim, só para lembrar que, além da transmissão ao vivo, depois fica disponível no YouTube, no canal do YouTube do CRF, fica gravado lá, tá? Então é uma forma, tem muitos farmacêuticos que vão lá depois acessar. Vem para frente então, por gentileza. Guga, pega o contato para mim daí.
Dando continuidade à nossa plenária, nós temos nosso último ponto de pauta, que é a palavra do conselheiro federal. Então, Luiz Gustavo, compartilhe com a gente o que tem de novo a nível federal, o que tem de boas notícias para o Paraná, por favor. Você sempre traz boas notícias, continue assim. Se tiver alguma má notícia, não dá. Não. Vamos lá. Boa tarde a todos e todas, plenário, conselheiros, funcionários, colaboradores, colegas que nos assistem pelo YouTube, pelos canais oficiais aqui do CF Paraná. Prazer estar aqui de novo, falando com vocês. Eu queria primeiro começar com uma reflexão. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de participar de um evento da nossa Federação Internacional de Farmacêuticos, da FIP, que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. E lá teve um evento da seção de farmácia comunitária da FIP, né, onde a gente teve lá diversos países da América Latina e alguns exemplos de outros países que eles foram colocar como que estava em cada país a situação da nossa profissão. E sabem que eu fiquei, assim, bastante impactado, porque, gente, no resto do mundo não tem, eu vou repetir, o resto do mundo não tem conselho profissional que tem as prerrogativas que nós temos no Brasil. Nós temos o dever de fiscalizar. Os nossos farmacêuticos, né, para se tornarem farmacêuticos, têm a obrigação de serem inscritos. Nós temos, de certa forma, por lei, financiamento para a estruturação da fiscalização. Nós temos um país que o setor é extremamente regulado, ou seja, tem ações de vigilância sanitária. Nós temos uma lei que obriga, né, que de fato deixa a população protegida, porque o farmacêutico é obrigado a estar na farmácia. No resto do mundo, praticamente, né, em nenhum país tem o que o Brasil tem. Nenhum. Muitos deles, inclusive, o conselho é uma associação, com todo respeito às associações, mas a associação ela tem uma limitação. Ela não consegue fiscalizar, né? Ela não consegue, por exemplo, garantir a presença do farmacêutico na farmácia, né? Então, assim, isso é um momento que eu queria trazer para vocês. Eu creio que o nosso presidente vai colocar na próxima plenária os resultados. Foi bom, pediram muita ajuda do Brasil para ajudar esses países, pelo menos os vizinhos, né? A melhorar a estruturação, a conversar com o governo, fazer intercâmbio de informações, né? Porque se a profissão ela é vista no mundo como uma profissão de primeira linha, né, isso é bom para a gente. E se não é vista dessa forma, isso não é bom para a gente, né? Então, isso depende muito, essa cooperação mundial é muito interessante para a gente, e como nós estamos aqui na América Latina, na América do Sul, obviamente que a gente tem que auxiliar e ajudar os países, né, que estão aqui com a gente. Lógico que tem situações interessantes, lá a gente viu, né, como que funciona a farmácia na Espanha, na Bósnia e Herzegovina, na Austrália, no Canadá, né? Nós temos alguns exemplos, por exemplo, na França, até de perímetro, né, de uma farmácia tem que ter uma distância da outra, inclusive de postos de saúde, né, de serviço público, então existe alguma restrição a mais, né, mas muitos lugares, né, muitos países não têm obrigatoriedade de farmacêutico na farmácia, não tem essa lei que, né, que nos ampara a sociedade aqui, né, e agora, inclusive, com a nossa nova, da 13021, que deixa claro lá que é estabelecimento de saúde, né, nós estamos muito avançados em relação aos outros países, em relação à farmácia clínica, na farmácia comunitária e no serviço público. Então, são reflexões que a gente tem que trazer, não só para os colegas farmacêuticos, mas para nós, conselheiros que representamos eles, né, para a gente ter, de fato, não só a responsabilidade, mas a sabedoria de saber usar essas armas que nós temos, né. Para ter uma ideia, praticamente quase que nenhum país, o conselho deles, lá, como associação ou como confederação, é autarquia. Nós fazemos parte do serviço público. Nós somos o serviço público, presidente. Isso eu queria começar com reflexão. Não sei se é uma notícia boa, mas é começar. Também aqui, só reforçar, né, o Gustavo e o Ari aqui, eu pedi para eles virem para cá, para conversar com a comunicação do Paraná,
porque nós vamos ter aqui no segundo semestre, no começo de novembro, né, o Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, né? E eu quero, né, eu estou solicitando aqui a plenária, ao presidente, à diretoria, que o Conselho do Paraná faça uma participação mais efetiva nesse congresso, que não é só como cooperação, mas como direito. Isso é um direito dos paranaenses, um direito do Conselho do Paraná, ter uma participação efetiva como corresponsável por esse evento também, né, com tudo que tem direito, né, para de fato a gente fazer com que esse evento seja novamente um sucesso e que principalmente todos os farmacêuticos brasileiros, mas principalmente os farmacêuticos aqui do nosso estado, tenham de fato acesso a esse evento que a gente investe bastante recurso, a gente traz o que tem de melhor, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né, para que os farmacêuticos se atualizem, e está no nosso quintal. Então, nós vamos trabalhar aí juntos, mas para que isso, de fato, se efetive da melhor maneira possível. Tivemos muitas situações interessantes. Ontem a gente esteve em São Paulo, na Bradilan, né, maior feira do mercado varejista brasileiro. Acho que o Eduardo estava lá no primeiro dia, encontrei a Ana Paula também, como outros colegas paranaenses lá, empreendedores, né, que estavam participando. Foram 26.800 pessoas visitando em 3 dias essa feira, mais de 135 expositores, né? Indústria, distribuição, outros produtos, né, que vendem na farmácia, curativos, enfim, diversos outros produtos lá, os expositores, né, fazendo a sua apresentação. Teve também momentos de debate, de atualização, né? Então, é um momento importante para a gente conversar e fazer a conexão aí com todo o setor, com a indústria, né, brasileira, que cada vez mais cresce, e tem sido nossa parceira. Temos aqui no nosso Paraná algumas indústrias que são, né, parceiras aí, e temos que procurá-los, sentar à mesa com eles, conversar, ver o que os farmacêuticos lá precisam para a gente poder ajudar, né? Então, é um evento muito importante que a gente teve lá participando. E para finalizar, não tomar muito o espaço de vocês, agora, semana que vem, nós vamos ter lá em Brasília a reunião geral, né? É um momento estatutário, regimental que a gente tem, onde a gente congrega, a gente traz, a gente conversa com todos os conselhos regionais do país e faz uma estruturação e um planejamento, né, para o ano que tá aí. Então, é um momento importante, né? A nossa diretoria vai participar. E lá nós vamos ter também a comenda do mérito farmacêutico. Todo ano a gente faz, né, o Conselho Federal, apesar dos 3 últimos anos, na verdade, não ter tido, né, porque por causa da pandemia e algumas situações, então a gente está retomando esse ano. Né, esse ano a gente, já antecipando aqui, a gente escolheu, aqui de comum acordo, homenagear um colega, né, o Rafael, né, que é um colega aqui do CESAI, da CESAI aqui do Paraná, que ele faz, Rafael Medeiros, que faz um trabalho excepcional no trabalho do farmacêutico, né, ele como farmacêutico, né, nas aldeias indígenas, né. Esse é um trabalho também muito importante que o farmacêutico faz, executa, né, e a gente achou de bom grado homenagear como a gente diz brincando, né, um farmacêutico da terra, ou seja, alguém que está lá mesmo no som de fábrica, batalhando, né, representando, né, os colegas aí, né, no dia a dia, né, e numa área muito difícil, né, porque a gente sabe, ainda mais casando muito com a questão da fitoterapia, né, os indígenas, eles utilizam muito, né, dos conhecimentos populares, né, e principalmente de plantas medicinais, né, e tem farmacêuticos que fazem trabalhos excepcionais no Brasil inteiro, né, com essas plantas medicinais, com fitoterápicos, coisa muito interessante. Então, homenageado nosso Rafael Medeiros, é um menino jovem, talentoso e que faz um trabalho excepcional no nosso estado aqui. Então, eu gostaria que os farmacêuticos paranaenses se sentissem representados por ele nessa homenagem que a gente vai fazer na próxima sexta-feira lá em Brasília. Eu creio que é isso, presidente. Estou à disposição, né, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Bem, Gustavo, eu acredito até que o Ari e o Gustavo têm mais informações para apresentar aí a respeito do Congresso. Mais detalhes lá. Tem, mais detalhes, né?
Enquanto eles se preparam, só para dizer que assim, o Conselho do Paraná está à disposição no que for possível, considerando as limitações orçamentárias, mas nós sabemos que há outras maneiras de contribuirmos, seja na divulgação, seja com os nossos colaboradores, então nós estamos aí à disposição sim, até porque pelo privilégio de ter novamente aqui no Paraná. Né? Exatamente, na nossa casa. E, Márcio, só para complementar, que eu esqueci de falar, até para o Edvar aí passar, para a Tainá passar, está confirmado o Encontro Nacional de Fiscalização no evento de novembro, viu? Pode preparar o pessoal aí. E, presidente, eu não vou fazer nenhum pedido, fazer uma exigência. Eu quero que o Conselho dê oportunidade para todos os fiscais participarem desse evento, ok? Já que é na nossa casa, no nosso quintal, né, eu faço esse pedido aí para a diretoria de ter nos ajudar com isso, né? Eu vou fazer esse apelo, obviamente, a todos os outros regionais. Nós temos financiamento, pode ser financiado pela verba de fiscalização que a gente implementou, né? Isso nós vamos orientar todos os conselhos aí do país. Nós já conversamos internamente a respeito e a intenção é convocar todos os fiscais para participar. Realmente tão pertinho, é importante, né? Vamos ver como vai funcionar, mas provavelmente nós vamos ter 3 dias de evento, não necessariamente 3 dias de encontro de fiscalização, mas quem sabe a gente faça um dia e meio para os fiscais poderem, obviamente, participar também do evento do congresso lá, se atualizarem também, né? Porque também são colegas farmacêuticos, né? Sim, e vai ficar como último ponto de pauta, considerando o congresso, e nós já realizamos isso no último congresso, fica como último ponto de pauta aqui para o plenário, para nós colocarmos a apreciação dos conselheiros, a alteração da data, da plenária de novembro, para que a gente realize essa nossa plenária lá e oportunize a todos os conselheiros que participem também. Tá, ainda por fim, Miriam, já passo a palavra, a respeito do Rafael Medeiros. Eu já comentei aqui, mas eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele lá na aldeia Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras. Nós tivemos uma reunião em Foz do Iguaçu, no dia seguinte eu tinha uma reunião em Curitiba. Nova Laranjeiras é caminho, que é no 277, aproveitei para passar lá e conhecer um pouco do trabalho do Rafael. Ele só não conseguiu vir até o plenário ainda para compartilhar um pouco da experiência dele, mas é sensacional. Eu tenho uma admiração especial pelo Rafael, por todo o trabalho que eu vi que ele fazia na aldeia. E quando você fala pé no chão, era pé no chão, porque nós saímos para andar na aldeia, nós saímos descalços, mas eu não tinha ainda tido a oportunidade de conhecer uma aldeia indígena, conheci e pude conhecer um pouco do trabalho do Rafael e o respeito que as pessoas de lá têm por ele, pelo profissional que ele é, entende? Pelo amor, pelo carinho que ele tem pelas pessoas. Então, ele não é só um ótimo farmacêutico, mas como pessoa, como ser humano também, eu vi nele ali pelo carinho que as pessoas tratam, o respeito a ele. Então, tenho certeza que o nome foi bem escolhido. Miriam? Eu queria aproveitar o ensejo para parabenizar a iniciativa, o pedido, né, no caso de participação de todo o corpo de fiscalização, acho que é de extrema importância eles estarem podendo se atualizar e trocar informações com os outros fiscais de outras regiões. Eu só fiquei na dúvida se seria paralelo ao evento de Foz ou seriam datas diferentes. Não, no mesmo paralelo. É um evento dentro do evento. Que nós vamos ter vários eventos dentro do Congresso, né? Então, um dos eventos é o Encontro Nacional. Então, isso já foi acertado em nível nacional, né? Porque nesse ano a gente teria, meados de julho, agosto, um Encontro Nacional. Então, a gente resolveu adiar um pouquinho para frente, né? E unir o útil ao agradável, já que a gente tem a disponibilidade lá, tem um espaço, né? Então, isso creio que vai ser bem bacana para o evento, né? Que bom. Tomara que dê tudo certo. Mais alguém? Então, Ari e Gustavo, dupla dinâmica, é com vocês. Vai ser bem breve, porque o Dr. Gustavo já até falou basicamente tudo, mas a gente também não deixa de comunicar que o lançamento oficial está sendo feito aqui na plenária. O regional é o nosso parceiro em todas as edições do Congresso.
a comunicação, a diretoria, a gente está sempre envolvido e eu acho que agora vai ser uma parceria ainda maior. Então, os dias vão ser dia 6, 7 e 8 de novembro, lá no Rafaim, em Foz. Né, doutor Márcio, a gente convida todo mundo, os conselheiros, para ajudar a gente na divulgação, para ajudar a gente no boca a boca, porque o nosso objetivo é fazer barulho e mostrar a força dos farmacêuticos paranaenses. Então, a gente aguarda todo mundo e conta com a divulgação de todos. E o Gustavo também vai explicar uma outra ação de campanha que a gente está fazendo com todos os regionais, a comunicação daqui também está envolvida, é bem rápido sobre a campanha do dia 5 de maio, sobre o uso racional de medicamentos. Oi, boa tarde. Aproveitando para falar também que as inscrições do Congresso ainda não estão abertas, mas em breve estarão, tá? É só ficar de olho no site do CFF. Repete a data aí para nós, Gustavo. 6, 7 e 8 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Rafaim. O site do Congresso é congressocff.org.br. .com.br, perdão. congressocff.com.br. Sobre a campanha do 5 de maio, na verdade, a gente está fazendo uma ação conjunta com todos os regionais de farmácia e o CFF. Então, a gente veio aqui conversar com as meninas da comunicação, já que o Paraná sempre é referência nas campanhas. Então, a gente veio elaborar junto com elas para ter uma campanha bem bacana. Então, a gente vai fazer sobre resistências antimicrobianos. Ainda estamos desenvolvendo a campanha, estamos no começo, mas posso adiantar que vai ser uma campanha que vai englobar o Brasil todo, que vamos fazer várias ações, tanto no online como no offline, e também nos veículos de comunicação. A gente pretende iluminar os pontos turísticos do Brasil com cores ou frases que remetam a resistências antimicrobianos. Também produção de materiais técnicos com parceria com a coordenação técnica científica do CFF, tanto para os farmacêuticos quanto para a população. Então vai ser uma campanha bem bacana que a gente está desenvolvendo. Eu acredito que no próximo mês, na próxima plenária, as meninas possam trazer mais informações para vocês, mas já deixo aqui o recado que a gente conta com o compartilhamento, com a curtida, com o comentário de todos vocês, para que a gente possa passar essa mensagem aí para todo mundo. Obrigado. Guga, só complementar, que a gente está tendo uma ajuda muito importante, mas do nosso professor aqui do Paraná, o professor Marcelo Piloneto, e do BRCast, na qual ele participa, né? O BRCast é uma instituição científica, né? É movida por diversos cientistas, farmacêuticos, médicos, enfim, vários profissionais da saúde. Então, além do nosso CEBRIM lá, nossa comissão científica, né, coordenação técnica científica do Conselho Federal, precisamos do apoio do SINS, tá, cara? Já fica intimado aí a ajudar também, né? Já veio, né? Então, a gente vai estar bem né, eu creio arriscar a dizer que vai ser a campanha pelo uso correto, com mais embasamento científico que a gente vai ter. Né? A gente está com um corpo bem pesado aí de pessoas que vão nos ajudar a deixar uma campanha bem legal para a população, mas com cunho bem científico, bem técnico. A gente já fechou a colaboração e o apoio também, né, do Ministério da Saúde através do Comitê, né, de Resistência Bacteriana, né, do Comitê de URM que tem lá no Ministério da Saúde. Né, o doutor André está com a gente, enfim, pelo DAF provavelmente vai ser o professor Luiz, né, que já é amigo nosso de longa data. Já na próxima reunião, que vai ser agora, acho que já participa também agora às 16 horas, a gente vai ter uma reunião online, inclusive, sobre esse tema, já vai participar também a Anvisa, então a Anvisa já está também agregando aí, fazendo a campanha conjunta, e nós estamos convidando diversas outras entidades, né, que tenha o mesmo cunho, né, para a gente poder fazer uma campanha bem diferenciada aí. E a ideia não é fazer uma questão pontual dia 5, viu, gente? Vai ser uma coisa mais longa, né, quem sabe a gente atravessa até o mês de maio aí, até o ano inteiro, porque é uma situação que não é pontual, né, ela é bem contínua. É isso. Conselheiros, Miriam? Aí, assim, o Gustavo me fez lembrar, né, com relação ao 5 de maio, uso racional de medicamentos, eu comentei na plenária passada, agora o outro Gustavo, a respeito das diretrizes, né, nacionais do Programa de Gerenciamento de Uso de Antimicrobianos. Então, a gente tinha o de 2017, né, e agora a gente tem o de 2023. E, assim, na minha humilde avaliação, eu entendo que nós perdemos um pouco o protagonismo, né, na ação
e percebi uma ausência das atividades do farmacêutico clínico também, né? Eu esperava até que, de repente, a de 2023 ela viesse com os avanços, né? Me parece que a gente perdeu um pouco esse espaço. Houve uma inclusão da enfermagem, o que eu acho louvável, né? Uma profissão e profissionais que precisam trabalhar em conjunto, mas aí tem alguns aspectos, por exemplo, transferência de IV, né, para oral, dando essa competência ou essa atribuição à enfermagem, né, e, no meu ponto de vista, caberia a nós. Eu conversei com o pessoal, acho que a Karen ficou de demandar para a nossa comissão para o nosso GT de hospitalar, né, e gostaria, se possível, também que o GT do Federal pudesse se debruçar, se é só uma percepção minha ou se de fato, né, até porque isso é a nível nacional, a Anvisa que acaba, né, elaborando, e o Federal tem esse canal, né, aberto com o pessoal da Anvisa, ou mesmo o Ministério da Saúde, que pudesse, não sei, né, como ou quando acontece também as novas diretrizes, as próximas, que a gente pudesse estar resgatando algumas coisas nesse sentido. Sabe, doutora Miriam, culminar nesse tema, ele veio muito do ano passado, eu tive o prazer de participar do BRCast, que sinceramente eu desconhecia. Eu sou, às vezes, meio desligado da parte científica, né, da nossa profissão, assim, e eu tive o prazer de participar. Era a despedida da presidência do professor Marcelo Piloneto. Então, era o último evento dele, que ele estava deixando a presidência do BRCast para outro, acho que é agora acho que é um médico, que é o presidente. Eu fui lá, teve a participação do Ministério da Saúde, da SAPS, de vários setores, e quando eu estava lá, eu sentei com ele, conversei, falei qual que era a necessidade que eles estavam tendo, e ele colocou todos os problemas que a gente estava passando. Dali, a gente começou uma ponte com o Ministério da Saúde sobre a questão mesmo, porque a gente tem lá uma cadeira permanente no comitê, inclusive a doutora Pamela, que participa, né, que é a nossa farmacêutica lá do nosso Centro de Informação de Medicamentos lá, do SEBRIM, enfim. Ela participa, tem uma cadeira cativa. Realmente, existem movimentos, né? A gente compreende, às vezes, a inserção de outros profissionais, lógico que é um tema que é muito profissional. Às vezes a gente compreende os movimentos que existem. Talvez, na retomada desse governo, a enfermagem deu uma crescida, sim, até pela formação do quadro técnico da gestão do Ministério da Saúde, né? A Etel, por exemplo, né, que é a secretária, ela é enfermeira, apesar dela não nos tirar das coisas, ela colocar, né? Foi ela, por exemplo, que enfrentou a questão da PrEP e isso, eu falo errado às vezes, você tenta me falar. Trava-língua, para mim é um trava-língua. Então foi ela que nos ajudou, quer dizer, ela inclusive enfrentou a própria enfermagem, né? E a medicina para nos apoiar. Então, assim, é uma retomada, sim. Eu creio que talvez a gente tenha, de alguma forma, faltado com algumas situações, mas, assim, é uma retomada bastante interessante. A gente, depois que a gente colocou esse tema, a gente foi procurado, então, assim, eles vieram atrás da gente, fizeram questão de participar, não foi nós que fomos atrás, os outros estão vindo, né? E eu acho que a gente tem que ampliar cada vez mais, né, com essas entidades. Nós vamos conversar com o Conselho Federal de Odontologia para trazê-los, de enfermagem, né, de medicina também, com certeza, para ver se a gente faz uma campanha que extrapola um pouco os muros, né? E o que o professor André nos colocou, porque assim, a interessante atuação do farmacêutico, ele não está restrito só, por exemplo, à farmácia clínica, ou à produção de medicamentos, ou à pesquisa, ela está também no diagnóstico, né? Porque quem faz isso somos nós, né? Então, assim, é uma profissão muito ampla que tem, obviamente, um papel bastante importante nessa área, né? E ele até fala, tem gente que não gosta de citar esse nome, a gente está discutindo até essa semana mesmo, que eles consideram que o uso irracional, principalmente desse produto, desse medicamento, ele pode ser considerado como fosse uma pandemia silenciosa, que eu gosto de falar, né? Até os termos lá que eu tomo cuidado de falar, porque cada ala fala de uma forma, né?
porque isso, inclusive, o professor Piloneto mesmo nos passou algumas placas de Petri, viu como está lembrando das coisas? Que ele já conseguiria isolar bactérias que é resistente a todos os antibióticos produzidos, já tem. Então, isso é Então, muito né, perigoso, a gente tem que chamar a atenção da sociedade para isso, e com certeza o farmacêutico tem que voltar a ser protagonista, porque ele, de fato, é um profissional essencial que faz de ponta a ponta, né? Uhum. Bem lembrado isso, até pela importância que tem esse tema, né, da resistência bacteriana a nível mundial. Então, é uma preocupação grande e que eu penso que, como tu disse, né, não só na atividade clínica, mas em todas as outras, desde da seleção, aquisição, né, todo o ciclo do medicamento, mas também no diagnóstico, né? Então, assim, pela importância. E é muito importante, né? A gente quer somar com a enfermagem, mas aí cada qual no seu papel. Tá bom? Obrigado, Gustavo. Posso aproveitar o gancho rapidinho aqui? Doutora Miriam, você coloca do programa, na verdade, eu acho que o intuito foi diferente um pouquinho. Eu acho que a gente precisa integrar, sim, todas as áreas da farmácia, o farmacêutico, além do hospital, que eu acho que é o que a gente mais vê. A atuação dentro do hospital antimicrobiano, ele não passa por ninguém, exceto o farmacêutico e o médico. Então, o que a gente pretende? Colocar os outros profissionais, né, fazer uma equipe multiprofissional realmente para que eu consiga abranger todo o cuidado. Porque, tanto que o programa, quando a gente monta o programa, que é um dos pilares de qualquer controle de infecção hospitalar dos hospitais, clínicas, enfim, um dos principais pilares é o controle de antimicrobianos norteado pelo farmacêutico. Então, os farmacêuticos acompanham toda a questão das infecções, dos multiresistentes, o que se usa, para que se indica, protocolos. Então, talvez essa questão da inserção da enfermagem, ela aconteça por isso. Por quê? Prevenir infecção em catéter, paciente que vai acessar um outro serviço, por exemplo, depois do hospital, aqui falando um pouquinho dos multiresistentes que a gente tem, né, em ambiente hospitalar. Então, eu vejo um pouquinho diferente, eu acho que a gente está aí para realmente dar esse embasamento, enquanto farmacêutico, empoderar realmente e passar as nossas informações técnicas para que todos os profissionais se preocupem com isso. Então, eu acho que a gente precisa, assim, levar para a comunitária, para as outras, né, para o laboratório de análises clínicas, que está muito forte com isso, o Piloneto está nisso, acho que ele é um dos principais farmacêuticos aí. Tem muitos médicos dentro dessa equipe do BRCast, e o que eles discutem é fundamental o farmacêutico. Você não escuta eles, nós temos até profissionais lá no hospital que trabalham junto, e eles não discutem mais, é como se o farmacêutico ele já fosse o norte de todo o restante das ações. Então, pode ser que e a abordagem do programa, ela é ampla, ela não coloca um profissional específico, um médico, ela trata, né, o processo de uso racional de medicamentos, de protocolos, do que nós vamos estabelecer para frente para conter tudo isso, né? Porque realmente hoje nós não temos, se nós, dependendo do micro-organismo multiresistente, a gente não consegue tratar um paciente com menos de 3, 4 medicamentos aí, concomitantes, e muitas vezes você perde o paciente por conta de outras comorbidades. Veja, Grazi, eu não, em momento algum, eu discuto a importância da enfermagem e acho que foi, assim, muito pertinente estar inserido nesse documento, né? Eu acho que tem... mais essa questão mesmo, talvez, de esclarecer, a gente que acaba vivendo um pouquinho mais disso, eu já vi como um outro cenário. Eu acho que isso é bacana, porque a gente está à frente para conduzir tudo isso e colocá-los também nesse entendimento da necessidade do uso racional do controle de antimicrobianos, que é nosso, né? Então, a leitura que eu fiz, né, dos documentos, e foi até puxando os destaques, de onde vinha o farmacêutico na atividade clínica, a farmácia. Então, eram as 3 palavrinhas-chave, né? Farmacêutico clínico, farmácia e o farmacêutico. E eu percebo também que lá também está inserido que ele pode ser o líder, também dispõe isso. Mas, assim, me parece, né, não, lá quando você puxa e está descrito a descrição e as atividades, aparece muito mais, né, a importância, me parece que ficou ausente o farmacêutico. Por isso que eu comentei, inclusive aqui na minha fala, eu não sou da área, né, a mim me parece que houve isso. Então, por isso da importância, talvez, de vocês
analisarem, reverem o documento, né, que podem nos assessorar nesse sentido, vocês aqui no Paraná, até o pessoal do regional, porque parece que a gente perdeu um pouco o protagonismo, né, passando assim, a ficar como complementar mesmo, né? Tá ok? Mas nada contra a enfermagem, muito pelo contrário, né? A gente, então, só a questão de ter só o exemplo da transferência de IV para oral, porque na minha humilde opinião, né, seria mais uma atribuição do farmacêutico do que do enfermeiro, ok? Doutora Miriam, lá no hospital nós tínhamos um protocolo de infecções comunitárias que permitia a troca, né, do antimicrobiano. O paciente entrava, usava 2 antimicrobianos, entrava com EV, e nós conseguimos fazer com que o farmacêutico depois, conforme o protocolo, mudasse para via oral, né? Então a gente tem sim as oportunidades mediante os protocolos e a gente consegue sim fazer as trocas aí de via. Mas a diretriz nacional, né, dá esse enfoque para a enfermagem, então, é nesse sentido que eu acho que a gente andou perdendo, né, esse protagonismo. Mais alguém? Gustavo, Ari? Obrigado. Obrigado, gente. Bom, eu acredito que, considerando aí o convite forçado, brincadeira, Gustavo, pela participação do CRF lá no Congresso, e é justo, até por ser aqui no Paraná. Uma inclusão de ponto de pauta para os conselheiros, para a gente discutir. Acredito que não temos a necessidade de definir a data, porque o Congresso é 6, 7 e 8 de novembro. Poderemos votar pela alteração da data da plenária de novembro, e depois definimos se é 1 ou 2 dias, depende da questão de processos éticos, não dá para a gente definir isso neste momento, porque depende da demanda também, porque no último congresso nós tivemos lá julgamento de processo, porque havia uma grande demanda, não dava para adiar, e é isso aí quem vai fazer essa análise é o nosso departamento de ética, e para ver se é 1 ou 2 dias, e aí nós decidimos depois, mas já podemos votar a alteração para a data entre 6 e 8 e o local. Podemos votar, então? Posso, Então, presidente? sim. 5, 6, isso? 6, 7, 8. 7. Acho que é possível. Não só, a minha dúvida é só técnica, né? Porque daí tem que encerrar tudo e preparar tudo para a plenária, apresentação de todos os dados. Mas acho que se houver um empenho, acho que é possível da gente poder antecipar, né? A questão regimental, né? Documentação interna e tudo. Só essa parte no mesmo. máximo, aí de repente a gente jogar para o dia 8, que aí já aí tem mais tempo. Só com relação a isso. Uhum. De resto, eu sou totalmente favorável. Ok. Então, como nós temos a Fernanda participando à distância, vou pedir para fazer a votação nominal, Grace. Ana Carolina Sakashita? Aprovado. Fábio Queiroz? Aprovado. Fernanda Dantas? Aprovado. Graziela Guidolin? Aprovado. Karen Galina? Aprovado. Miriam Fiorentin? Aprovado. Thaís Cabral? Aprovado. Eduardo Valério? Aprovado. Valquírios Godoy? Aprovado. Eu, Grace Eubank, também aprovo. Então, aprovada a alteração de datas. E aí nós definimos se 1 ou 2 dias, se 6, 7 ou 7, 8, algo assim. Mas se não for na próxima plenária, na outra. Isso. Depende da programação, que não saiu ainda, né, Gustavo? Ok. Só mais uma dúvida, Gustavo, Márcio. Eu não sei se eu perdi também na fala do Gustavo. O local, tá certo mesmo? No Rafael Rafael? Palace, tá certo. Que bom. Ok, gente. Bom, sendo assim, esse era o último ponto de pauta. Nós encerramos a plenária com 2 horas de antecedência. Olha, era para vocês terem usado mais tempo.
Mas esse tempo vocês terão lá no Conselho Federal. Tenho certeza que a nível nacional vai dar mais projeção ao aplicativo, a todo o trabalho de vocês. E fica aí o nosso desejo de todo sucesso, de realmente colham todos os frutos desse trabalho de vocês. No que depender de nós, somos parceiros. Ok? Então, obrigado. Obrigado a todos que participaram aí, que assistiram, acompanharam pelo YouTube. E fica aí o nosso abraço.